Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 28 de janeiro de 2020, são 23 horas e 23 minutos aqui na Alemanha. Vocês estão vendo isso? Eu vou mostrar as fotos uma por uma. Meu pimentão, outro pimentãozinho dentro dele. (26 de janeiro). Eu estou para postar esse pimentão desde semana passada. Meus pimentões vieram assim, com as sementes germinando dentro dele mesmo. Eu via isso pela internet, pessoas mostrando isso como algo legal, diferente. Nossa, que legal! Eu vi um comentário. Eu não acho legal, não. Isso não é normal. Na natureza, deveria estar ativo a perfeita função de eliminar erros e de não deixar nada disso que vemos hoje em dia em animais, humanos e plantas acontecendo e o povo achando tudo normal. Os personagens certos nos dando as explicações técnicas que nos fazem aceitar e parar de querer saber mais. Pimentão, tomate, berinjela, abobrinha, chuchu e outros que não lembro, na botânica eles são considerados frutos. Mas até a palavra fruto e fruta tem diferença. No Google vocês podem encontrar todas essas explicações. Aproveitem e peguem também sobre os legumes. Vão gostar de saber que o amendoim é também uma leguminosa. Então, os pimentões e outros que eu citei são frutos, mesmo que a gente o considere um legume. Pimentão é um fruto. Nem todas as frutinhas são docinhas, algumas apenas são alguma outra coisa e têm sabor de alguma outra coisa. 26 de janeiro. A loteria das frutas. Corte e não raspe e veja se ganhou ou não uma fruta normal e saudável. É dessa maneira que muitas vezes me deparo com as mangas importadas, a maioria vem do Brasil, todas amadurecidas com gás, e a situação é essa. Pago quase 2 euros por cada uma. Em casa, abro uma, me deparo com isso e depois jogo fora. Não tem como salvar a fruta. Muitas vezes faço isso. Já comprei 4 delas e joguei as 4. Coco, eu compro e jogo fora. Acha que isso é normal? A gente compra as frutas e depois ficamos torcendo para que elas estejam normais, como se fosse uma loteria. Você compra e depois ao abrir descobre se foi sorteada como uma fruta normal ou não. Eu já fiz postagens com mangas na mesma situação, porque isso me deixa terrivelmente triste. Eu adoro essa fruta, eu sinto saudades, né? E quando eu a compro, sempre assim. E eu vou em supermercados muito caros, hein? Não são aqueles supermercados baratinhos, não, porque eu sei que lá eu vou ter problema. Então, eu vou já direto naquele supermercado que é famoso. E lá também, não interessa. As frutas ficam assim, dessa maneira. Por fora é uma lindeza. Aí por dentro, você não pode abrir no supermercado para ver se está com problema, né? E uma seguidora me disse: não sei se rio ou se choro, loteria das frutas? Não é só aí não, comprei um abacate e não estava estragado, mas sem sabor. As mangas, pêssegos, bananas, mesma coisa. A não ser quando compro aqui da região. Eu uso leite do coco nas minhas balas e acontece às vezes de ter algum estragado, mas eles trocam se levar a nota da compra. O sistema quer vender os produtos alimentícios deles, com sabores, aromas e cores acentuados, como nos sucos de caixinha. Eu disse, aqui também temos bananas com gosto de cera. Não tem gosto mais nenhum, gente. Apenas fico assim a mastigar uma massa. É sério, parece que eu estou só comendo uma massa. Ou então parece que é uma massa super doce. Às vezes elas vêm assim super doce. Não é banana, você sente assim como se fosse uma massa doce. Aqui eles não trocam o coco, não tem jeito. Você levou para casa, acabou aí.
Então eu compro uns 6 e vai pro lixo. Compro 3 e vai pro lixo. Compro 1 e vai pro lixo. Vejam essas fotos. Aqui, ela escreveu alguma coisa muito legal pra gente. Junto tinha esse homem da sorte. Aqui é a parte de trás dele. Vocês podem ver a data aqui? Foi no Natal, 6 de janeiro. E mais uma vez, no Natal de 2019, a minha vizinha alemã vegetariana distribuiu gentileza. Ela deixa na casa de cada um uma pequena lembrança. Ela faz isso todos os anos. Já falei dela a vocês em outros vídeos. A embalagem veio acompanhada com esse homem da sorte que eu mostrei a vocês. Ele foi pro lixo. Não é ele que me dará sorte. Me dará prisão mental, isso sim. Me deixar tomar por superstições, crenças e mais crenças sobre coisas, pessoas, sons, imagens ou palavras, mantras, frases que dão sorte? Hã? Não dá mais. Mas a bebida eu dei de presente para meu amigo. Ele ainda bebe essas coisas. Ia jogar no lixo, mas ele viu e pediu. Tudo bem. O carinho dela está dentro de mim. Ela não precisava me dar nada, pois o que é valioso dela eu já tenho. O seu respeito, o carinho, a gentileza de todos os dias, me cumprimentar com um olhar sorridente, balançar a cabeça, confirmando que me deseja um lindo dia e que tudo está bem. Mas ela ama distribuir lembranças. Eu sempre as dou para amigos, pois a maioria das coisas que ela presenteia a mim eu não uso, não como ou eu não bebo. Nunca jogo fora e nem faço pouco caso. Eu não dei nada a ela, não tenho nada material. Tenho sempre o que sempre tive: carinho, respeito, atenção, consideração e muita compreensão. Espero que vocês tenham também alguns vizinhos ou algum vizinho bem gentil e amistoso como esse nosso, que é um casal, sabe? Ninguém vai na casa do outro não, sabe? Eu nunca fui na casa dela também, não veio na minha, a gente só se cumprimenta na rua. E nós não precisamos disso. O importante é que quando nos vemos na rua, não desviamos o olhar, não ignoramos, não evitamos fazer contato visual. E amamos ver que vimos a nós mesmos e que nossas presenças iluminaram umas às outras, e isso nos faz sentir muito bem. 19 de janeiro. Uma rede de TV alemã passou um tipo de novela como essas nossas, e a mulher diz para o garoto que Deus tem também outro nome. Sim, devemos agora nomear a Deus como Allah. Ah? Uau! Eles são mesmo abusados, esses enganadores das massas. Mas preciso manter a todos da massa divididos, brigando, se duelando, perdendo tempo em atacar uns aos outros. Enquanto isso, os que nos enganam, fiéis uns aos outros, muito unidos, se regozijam com nossas divisões, as tais escolhas que pensamos ter tido, sabe? As defesas que fazemos dessa ou daquela coisa que nos disseram que era ou é verdade, sabe? Quando você escolhe uma religião, quando você escolhe, você pensa que escolheu um político, um partido, um estilo de vida, o que comer, o que participar, qualquer coisa. As suas escolhas que você pensa que são suas e você defende tudo isso, certo? Pois, para quem acredita em Deus e está na cultura cristã, já deu para entender bem o recado, não é? Mas eles ensinaram as pessoas do mundo cristão a serem tolerantes com os intolerantes e a aceitar tudo, mesmo que seja algo tão nitidamente errado, para não serem taxados de pessoas do mal, de intolerantes, etc. Não se precisa matar um ao outro. Basta dizer não quando nos deparamos diante do errado, do mal, de situações e coisas que possam nos dividir ou nos tornar em meros bonecos, marionetes, aceitando e obedecendo, mesmo diante do que vemos que está errado.
Você não vai deixar de ser uma pessoa boa se você disser não quando vê algo errado. Não importa qual a sua fé, no que você acredita. Tem que defender o bem, porque senão ele se transforma nessa coisa aqui, ó. Aí você vai querer reagir? Não, não pode. E na Alemanha eu não posso deixar nada, nada, nada. Aqui é terrível. Tudo é proibido, tudo é proibidíssimo. Então, qualquer coisa que você colocar aqui, um filme que você for assistir, você vai colocar uma foto que não é sua, eles vão em cima de você. Então, eu não posso liberar. Mas aqui ela sentou-se e começou a conversar com o menino dessa maneira, dizendo assim, sabe aquela pessoa, eu não sei qual a palavra que ela usou agora, que está lá em cima, que nos protege, ela estava se referindo a Deus. Então, nós também podemos chamá-lo por outro nome, e esse nome é Alá. Caso vocês queiram ouvir, né, vocês podem vir na minha página, clicar e assistir. E dia 28 de janeiro eu coloquei esta notícia na minha página. PT quer ensinar evangélicos como ler e interpretar a Bíblia para voltar ao poder. Eu disse, olha, do jeito que a massa ama ser enganada, pode ser que funcione muito bem. O pessoal deu risada aqui, ó. Também de ontem, eu deixei esta postagem. A Associação de Maringá transforma cartelas de remédios vazias em cadeira de rodas para quem precisa. E eu fiquei pensando bastante sobre isso. Quantas cartelas dessas tiveram que juntar para que uma cadeira de rodas fosse fabricada? Na notícia, eles dizem que as cartelas são vendidas, mas não está muito esclarecido como acontece a coisa. Por acaso, eles juntam as cartelas e vendem elas para uma indústria que produz as cadeiras de roda? Quantos anos levaram juntando essas cartelas? Quantas cartelas são necessárias para uma cadeira de roda? E a população ajudou ou ajuda? Acho que muito mais poderia ser dito, não acham? Ou eu não sei mais interpretar textos, não os de hoje em dia, eu acho que eu não sei mesmo, pois não entendi direito essa notícia da página abaixo. E a página disse: assistência à reabilitação e bem-estar de convalescentes vende cartelas de remédios vazias para comprar cadeiras de rodas. O que fazer com as cartelas vazias de remédios? Para alguns, o lixo é o único destino provável. No entanto, a assistência à reabilitação e bem-estar de convalescentes, ARBEC, vende as cartelas e destina os recursos para compra de cadeiras de rodas, camas e muletas que dão significado à vida de pessoas que precisam dos equipamentos para se locomover ou ter mais conforto durante a recuperação de alguma doença. E uma seguidora disse, mais uma forma de manipulação. Quem consome medicamentos vai se sentir confortável com essa notícia, não é verdade? Verdade, disse eu. Quanta utilidade, né? Afinal, não é tão ruim adoecer. Depois pode ser revertido para algo, né, que restou ali, né, um resto de alguma coisa, e vai se tornar alguma outra coisa, vai ser usado para uma boa causa. Não seria melhor que não ficássemos doentes e necessitando dessas coisas? Que não tivéssemos que trocar resto de alguma coisa para termos outra, que vai dar um jeito de melhorar as nossas vidas um pouquinho? Mas quem disse que aqui alguma coisa é para realmente nos manter saudável, não é verdade? Não, mas se você pensar, olha, a pessoa ali está nesse momento com esse problema, é legal. Acho muito legal que tenha mais gente. Se todo mundo começasse a fazer isso, ajudar de verdade, né? Não adianta fazer só um pouquinho, tem que fazer mesmo. Muitas pessoas fazendo de verdade, então a coisa ia melhorar. Mas também teríamos que parar aquela coisa
principal que causa as doenças, que nos fazem ter problemas físicos, que nos fazem adoecer e morrer do jeito que morremos aqui, do jeito que vivemos aqui. E o que é essa coisa? É esse enganador, mentiroso, causador de faltas, cruel, sádico, o nosso sistema, que é favorito de muita gente, que defende, que adora, que gosta de tudo isso aqui, porque acredita que este mundo é um mundo de verdade, é um mundo nosso, é o mundo dele, é perfeito, é lindo, é maravilhoso, vale a pena viver. Valeria a pena viver se não fôssemos aprisionados, enganados, vivendo aqui, ó, à cega, só ouvindo o que os outros dizem, tendo que aceitar, aceitar e aceitar. Samsung lança armário inteligente que limpa e passa roupa sozinho. Eu disse, dia 25 de janeiro. Para os hotéis seria ótimo, desinfeta, limpa. E para os solteiros, que maravilha, ou para casal sem tempo. A tecnologia está aí para catar sua mente, para te fazer ficar feliz dentro deste mundo. Ela vai te oferecer praticidade, alegria, conforto. Quem não quer, não é? O que você acha? Nem vou opinar, deixo com vocês. Ai, muita coisa da tecnologia, já tenho falado em tantos outros vídeos, não é? Vídeos específicos para esse tema. Então, às vezes eu faço pequenas postagens e deixo para ver se as pessoas matutam e quando elas me respondem, eu posso analisar quantas pessoas já estão pensando dessa maneira, quantas estão pensando dessa outra maneira, essas aqui estão percebendo mais do que essas outras. Então, assim, eu posso observar se as pessoas entenderam o que eu falei, se elas pensaram sobre isso, se elas interpretaram corretamente, etc. E uma seguidora já bem desperta me disse: muitos vão dizer que maravilha, eu quero também. Mas o que eu vejo é que estão ficando mais dependentes desse sistema e alguns pensam, né? Ela quis dizer que quanto mais dependente, melhor. O sistema quer isso mesmo. Estão cozinhando a massa em banho-maria. Sinto que muitos não vão conseguir largar esse doce veneno. Exato. Muitos são loucos, enlouquecidos e completamente viciados em tecnologia. Verdade, disse eu, as atrações são muitas e poucos sabem que elas são ciladas, distrações, desvios, redirecionamento e tanto mais. A tecnologia fascina as pessoas demais. E o preço que vamos pagando por ela? Você gasta a sua saúde para tê-la, porque você vai ter que trabalhar muito para comprá-la. Depois tem que se pagar para mantê-la funcionando bem. Tem que ter energia elétrica, o local apropriado. E se der defeito, logo tem que comprar o outro, porque hoje em dia nem mais vale a pena consertar. Não sei se no Brasil tem isso, mas por aqui não vale a pena. Sai mais barato comprar outro, que é o que eles querem. Por isso mesmo já tem aquele chip, que todo mundo sabe, pelo mundo inteiro já está essa notícia. Inclusive, uns anos atrás, aqui na França disseram que iriam proibir as firmas de fazer isso. Você compra, tem a garantia de 2 anos ali, aí passou a garantia, às vezes eles deixam passar até um ano, ou às vezes em 6 meses, ativa alguma coisa ali na máquina que faz ela parar. A máquina tem inteirinha, mas deu um defeito ali que não vai valer a pena consertar, você vai ter que comprar outro. É um jeito que eles acharam de fazer você sempre jogar fora e ter que comprar, comprar, comprar. E depois reclama que o mundo está cheio de lixo aí, né? Que nós estamos poluindo. Eles mesmos fazem isso. Então, outra pessoa que me segue, que eu gosto muito, ele disse: mais uma invenção que vai se tornar crença do sistema, objeto de consumo, devido à comodidade e praticidade. As pessoas pensam que crença é só religiosa e tal. Eu já expliquei, tudo é crença. Você acreditou, é crença. Por exemplo, você compra uma tecnologia, né, um móvel, alguma coisa. Então, você comprou. Primeiro, você comprou porque foi convencido a acreditar em alguma coisa dessa tecnologia. Depois, você começa a crer que não pode mais viver sem ela. Depois, você começa a crer, criou uma crença
que você depende dela para poder viver ali do jeito que tá, para as coisas começarem a funcionar bem e ficar continuamente daquele jeito. E vai se formando uma crença atrás da outra. E tudo aquilo que você gostar, apreciar, aceitar, aquilo que você também tem medo, aquilo que você se sente perseguida, aquilo que você se sente amada, tudo nasceu primeiro daquela crença de que aquilo faz aquilo para você, aquilo pode dar para você, entendeu? Você passou primeiro a acreditar, veio um pensamento, tudo nasce pelo pensamento, e o pensamento que a gente tem hoje em dia aqui neste mundo, ele vem tudo das crenças. Porque os nossos sentimentos, nossos pensamentos que temos enquanto estamos vivendo neste mundo aqui, não são nossos de verdade, são todos deles. A gente tem esses pensamentos e esses sentimentos devido às coisas que nós estamos vivendo aqui dentro dele. Portanto, os pensamentos que temos e os sentimentos que temos nesse mundo não são nossos de verdade. E eu respondi a ele, sim, quando as pessoas começarem a crer que elas precisam disso para que tudo à volta delas, na vida delas, funcionem, isso começa a trazer vários problemas. Comodidade e praticidade é uma grande atração também, porque as pessoas não têm muito tempo para certos afazeres domésticos e também porque estão sempre cansadas, estressadas e elas querem chegar em casa e terem tudo eletrônico, de preferência que seja uma inteligência artificial que funcione por ela mesma, né, obedecendo comando de voz, etc. Então aí as pessoas falam, mas a gente está trabalhando demais, a gente quer chegar em casa e ter alguma coisa mais prática, né, tal. Eu entendo vocês, só que se vocês estão falando, mas a gente tem que, você está aceitando. Você tem que falar assim, aqui no momento eu estou vivendo isso, tal, mas tem que ser diferente. Eu gostaria que fosse diferente, tem que ser diferente. Agora você fala, não, mas é porque nós estamos vivendo essa vida estressada, então vai aceitando, aí depois o sistema vai dando outra coisa e vai dar uma justificativa para isso e para aquilo, nunca vai consertar nada, a gente vai ficar num círculo vicioso, assim, aprisionado nos problemas, nas justificativas, nas situações, depois as justificativas delas, nos sentimentos ruins, né? E assim vai. É uma infinidade de coisas e tudo começa ali, ó. Quem é o gerador de coisas ruins, de falta, de problema, de estresse e de todas as coisas que nos tornam esses seres humanos inferiorizados, idiotizados e doentes? Quem é? Parece que eu estou chamando ele de alguma pessoa, mas o que eu vou falar? O que é, né? Acho que é melhor. Ele, o sistema. Então vamos chamar ele, né? O sistema assim. Então eu tenho que falar ele. Parece uma pessoa, mas não é, tá? Hoje eu fiz 2 vídeos pela manhã e postei na minha página a parte 1 e a parte 2. Essa é a parte 2, né? Conheça, seja livre, acredite, seja escravo, você e sua mente, lavagem cerebral positiva. Continuação, leitura de alguns comentários, batendo papo. 3 vídeos da série lavagem cerebral positiva e ao contrário, né? Uma lavagem cerebral positiva, não é negativa, e ao contrário do que eles ensinam. E invasão mental. Esses foram os temas. Família mental e Wahrheit, que significa mentes livres que vão vindo e que vamos nos encontrando, nos buscando, nos unindo, nos entendendo. Eu estava explicando por que eu falei, às vezes, família mental e Wahrheit. Todas as respostas e saídas estão dentro de todos nós. Por isso, você sente que já sabia o que eu falava, só nunca tinha falado ou formado frases, né? Você não formulou nenhuma frase e tal, mas você já sentia. Isso acontece porque você já sabia, apenas não sabia que sabia. Eu apenas dou cliques que sua mente acaba se lembrando, não é? A partir do clique, ela se lembra que ela já sabia. Então, aquele sentimento dela não tinha palavras. Nossos sentimentos não têm palavras para explicá-lo perfeitamente, porque as palavras foram criação desse sádico, de tudo aqui dele. Não éramos para falar desse jeito, nos matar para aprender, gente. Aprender a falar faz sentido para vocês? Todos nós sabemos tudo. Apenas as pessoas estão muito manipuladas, corrompidas, hackeadas, tomadas por completo por tudo que aceitaram do nosso sádico. Essa aqui é do dia 22 de janeiro. Começa a valer a lei estadual que pune o uso de jaleco na rua. E eu disse,
Agora, minha gente, pensa se quando você estuda medicina, quando você se forma um doutor, uma enfermeira ou que trabalha nessa área, aprende-se que a higiene está em primeiro lugar para o bem do paciente, para o seu próprio bem e do ambiente. Então se perguntem, por que isso era permitido? Talvez em alguns lugares, não em todos, mas por que era permitido? Se perguntou? Entendeu? Ótimo! Faz parte do permitir alguma coisa que o sistema criou e deixa brechas para o errado acontecer. Exemplo, existem leis, mas existem brechas para quebrar essas leis. E elas não são ilegais, elas apenas estão ali existindo. Agora, se perguntem por que se permite que existam essas brechas. Nossa, você vai ouvir muita explicação técnica para isso. Até que um dia o sistema não queira mais isso, roteiriza as novas situações, escolhe um dos seus personagens que será o responsável para colocar a coisa em ordem, de volta para o lugar, ou para melhorar, ajustar, deletar, modificar a coisa errada, alguma coisa errada adiante, para que fique correta. Veja, meus amigos, é assim que é. Muitas coisas já são criadas para que haja essas brechas para o errado, o mal, o ruim. O mais ou menos errado, ou mais ou menos ruim, mais ou menos certo, e todas as justificativas que possam proteger essas possibilidades delas acontecerem, para que possam todas elas e tudo isso existir entre nós por anos, décadas ou séculos. E teve uma seguidora que disse: Cruzes, nunca pensei em usar nas ruas, já basta usar no serviço? É a verdade. Sabe, ela teve consciência de nunca usar fora do ambiente de trabalho. Não tem cabimento uma enfermeira, né, ou um médico sair com jaleco para lá e para cá. Tem cabimento. Ele está trazendo todo tipo de sujeira para dentro do hospital, para perto dos pacientes, de bebês, de mães que estão ali dentro, que estão internados, né? Absurdo. E para terminar, mais um. 25 de janeiro. Conheça o candiru, peixe assassino que pode entrar na sua uretra ou ânus. Ai, gente, eu não aguento mais a velocidade da criatividade maléfica dos nossos manipuladores. Eles não param de criar umas coisinhas estranhas, como plantas em formato de pênis, seios, estranhas criaturas como passarinhos, formato de bailarina. Gente, essas coisas não são da nossa natureza natural mesmo. Isso aqui não nasceu da natureza espontaneamente, foi tudo manipulado. Bom, continuando. E depois passam a dizer para a gente, quando eles fazem tudo isso, que são naturais. Foi a natureza pervertida, sádica, cínica, promíscua e doida quem criou tudo isso. Peixinho que vão direto pelo ânus, né? Plantas com formato de falo, de pênis, de seios, e tantas outras coisas estranhas, ou também com aquelas carinhas de anjo, com cara de ET, de caveira, né? Flores com ar de passarinho, de papagaio, parece bailarina dançando, tudo isso não é natural, manipulação. E também essa natureza que agora está aí doida, né? Que não é a nossa natural, é deles. Ela cria os peixes taradinhos que entram pela uretra ou pelo ânus para satisfazer melhor a massa de assanhados. Tomem cuidado, ele é tipo um parasita. Mistura de peixe parasita dá nisso. Obrigada a todos pela atenção. Até o próximo. Yet Diva Hai.